O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs na fé, a pedido do Padre Laurindo, eu dirijo brevemente esta reflexão dentro da liturgia de hoje, da solenidade de São Pedro e São Paulo. Nós terminamos há pouco, concluímos o mês de junho com todas as festas juninas que o caracterizam. E na verdade a solenidade de hoje faz parte das festas do mês de junho, porque o dia tradicional de São Pedro e São Paulo é o dia 29 de junho, com o qual nós coroamos as festas juninas. E as festas juninas são marcadas, como vocês sabem muito bem, pela simplicidade, pela alegria e pela confraternização. São as marcas da festa de São João: alegria, confraternização e simplicidade. E eu me pergunto, e vocês provavelmente também, por quê? Por que alegria e confraternização, se o que nós recordamos, por exemplo, é uma vida de São Luís Gonzaga, que morreu jovem antes de completar 25 anos. E assim morreu porque se dedicou a socorrer os seus irmãos e irmãs que viviam na rua ou que viviam em Roma, que estavam doentes por uma peste que assolava então a cidade. Nós recordamos São João Batista, o nascimento dele, mas também não esquecemos que o fim dele foi, de certa maneira, trágico, uma vez que ele morreu decapitado. Cortaram o seu pescoço pela sua profecia. E assim recordamos também São Pedro e São Paulo, que não tiveram um fim de honra e de festa. São Paulo também foi decapitado, cortaram-lhe o pescoço em Roma. E São Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. Pergunto de novo, o que nós celebramos, por que alegria no mês de junho, se esses nossos irmãos de fé tiveram esse fim? Pois eu lhes digo, exatamente por causa da fidelidade deles, da coragem com que eles viveram a fé,
e testemunharam Jesus Cristo e o caminho de amor e solidariedade que Jesus propôs. Eles são nossos irmãos na fé, nossos irmãos maiores, nossos irmãos mais velhos. E nós nos alegramos porque eles fizeram parte da mesma igreja que nós fazemos parte hoje. E é em grande parte, em grande medida, por causa da fidelidade, da coragem, da liberdade deles, que nós hoje cremos, que nós hoje damos o melhor do que nós temos e somos pela nossa comunidade e pelos nossos irmãos e irmãs. Se eles tiveram essa generosidade e essa coragem, cremos nós, também nós podemos dar esses passos. Por isso a nossa alegria, que alguns dentre nós deram um exemplo maravilhoso que até hoje nos estimula. Por isso, São Pedro e São Paulo, mais do que grandes e poderosos intercessores por nós, nos dão um exemplo e nos interpelam para que também nós possamos ser perseverantes e corajosos na nossa fé, perseverantes na solidariedade, na fraternidade e na simplicidade, e corajosos no anúncio de Jesus Cristo e do seu reino, que é o reino, um mundo de fraternidade, de igualdade, de irmandade. Recordando um pouco a palavra de Deus de hoje, a partir do Evangelho, nós recordamos isso. Pedro, que foi aquele pescador chamado por Jesus, que inicialmente disse: Jesus, fica longe de mim porque eu sou um pecador. A esse mesmo Pedro, depois de um processo, um caminho de formação, Jesus pergunta: quem eu sou para vocês? E diante da resposta de Pedro, de que ele é o Messias de Deus, ele diz: parabéns, Pedro, porque isso que você falou não dependeu de um estudo, nem foram outros que te ensinaram, mas foi Deus que te revelou. Por isso, essa sua profissão de fé é a chave que abre todas as portas e as portas da vida. Isso não tirou de Pedro a dificuldade, como nós conhecemos, de que quando Jesus deu aquela guinada na vida e disse que o seu messianismo, que a salvação viria pela doação, pelo enfrentamento da condenação e morte, Pedro quis tirar ele desse caminho, e no momento final Pedro chegou a negar que era discípulo dele. Pedro chegou a negar aquilo que ele havia afirmado no Evangelho de hoje. Mas Pedro, com a graça de Deus, soube se recompor e reconciliar, e por isso é constituído como pedra fundamental da igreja. Isso já nos lembra que santos e santas não são as pessoas que nunca erraram na vida, mas santos e santas são aqueles que nunca desistiram de recomeçar e de continuar caminhando. Esse mesmo Pedro que nós recordamos, que é nosso irmão de igreja, nosso irmão da comunidade cristã, que é uma coluna firme dessa igreja da qual nós somos parte, na primeira leitura ele aparece na prisão. Ele aparece como presidiário, esperando a condenação e a morte, esperando a pena de morte. Mas a comunidade cristã da qual ele fazia parte não o abandonou, continuou rezando por ele, porque acreditava na integridade da sua vida, porque acreditava na autenticidade daquilo que ele pregava e daquilo que ele fazia. E essa comunhão perseverante da comunidade que reza por ele, que faz com que as correntes da prisão caiam e as portas se abram e ele possa voltar à sua comunidade. São Paulo, na palavra de Deus que nós ouvimos, que está na segunda leitura,
começou a sua vida toda atrapalhada. Nós sabemos disso. Começou a sua vida perseguindo os cristãos, assistindo passivamente à condenação de Estevão, que foi apedrejado, pedindo às autoridades religiosas do templo autorização para ir a Damasco, prender os cristãos e trazê-los presos para Roma, para Jerusalém. Ele começou a sua vida atrapalhada, mas no momento que ele se encontrou com Jesus Cristo, já ressuscitado, que diz: Paulo, você não está perseguindo os cristãos, você está perseguindo a mim. Abra os olhos, reconheça quem eu sou e recomponha a sua vida. E assim fez Paulo. E daí para frente, ele também sofreu a prisão, ele também foi apedrejado, mas ele não abriu mão do testemunho. E nós o encontramos hoje na segunda leitura, fazendo o seu testamento, chegando ao fim da vida, preso, também ele no cárcere, e dizendo: minha vida está chegando ao fim, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Irmãos e irmãs, Pedro teve correntes nas mãos, teve algemas. Paulo também teve suas algemas nos braços, nas mãos. Nem sempre a prisão e a condenação são sinônimos de pecado. Nem sempre. Talvez para nós cristãos, em algumas circunstâncias, as algemas nas mãos são sinal de dignidade. Eu prefiro as algemas nas mãos do que fazer arminha com as mãos. Não porque isso é sinal de que eu estou apoiando um candidato a presidente, não estou falando disso. Porque fazer armas com as mãos é dizer que a violência é o caminho da solução da nossa sociedade. É querer dizer que quem pode mais chora menos e tem que mesmo eliminar aquele que acha que é seu adversário. Definitivamente, isso não é o caminho do cristão. Pedro e Paulo nos mostram isso. Por fim, continuemos lembrando que eles, São Pedro e São Paulo, nossos irmãos, nos indicam um caminho e nos indicam também o preço, o custo de ser cristão. Mas pagar esse preço, pagar esse custo, é uma alegria que ninguém pode nos tirar. Por isso que as festas juninas são marcadas pela alegria. Oxalá ninguém nos roube essa alegria. Oxalá ninguém nos roube a beleza e a grandeza, a liberdade do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.